Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, que pelo seu Espírito nos convoca a formar uma Assembleia que também é assistida e participada por todos aqueles que nos veem pelos meios de comunicação social, a quem damos também umas palavras de acolhimento, no dia em que a Igreja celebra, toda a Igreja Universal, a memória de Santo Ambrósio, um doutor e padre da Igreja, que, pelos seus escritos e pela forma como ensinava, marcou profundamente o anúncio do Evangelho. Temos também um grande motivo de alegria. Hoje celebramos as bodas de ouro da Luís e da Rosina, que são de Santos, no Brasil, a quem damos também os nossos parabéns e a nossa oração hoje por vocês e pelo vosso testemunho. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que nos destes em Santo Ambrósio um mestre insigne da fé católica e um exemplo de apostólica fortaleza, fazei surgir na Igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas.
Então se manifestará a glória do Senhor e todo o homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Uma voz dizia: clama. E eu respondi: que hei de clamar? Todo ser humano é como a erva, toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores murcham quando o vento do Senhor sopra sobre elas. A erva seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sobe ao alto de um monte, arautos de Sião. Grita com voz forte, arautos de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder e seu braço dominará. Com ele vem o seu prémio, procede a sua recompensa. Com um pastor apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeiros aos seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor.
julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. O nosso Deus virá com poder e majestade. O nosso Deus virá. Aleluia, aleluia, aleluia. Está próximo o dia do Senhor e Ele vem salvar-nos. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se tresmalhar, não deixará as 99 nos montes para ir procurar a que anda tresmalhada? E se chegar a encontrá-la, em verdade vos digo que se alegra mais por causa dela do que pelas 99 que não se tresmalharam. Assim também, não é da vontade de meu Pai que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, senhores telespectadores, as leituras que a liturgia de hoje nos coloca revestem-se de uma esperança que produz uma profunda alegria. Ora, se nós não somos suficientemente alegres, então é porque nos está a faltar alguma coisa. E a liturgia de hoje ajuda-nos a perceber o quê. Desta forma, o profeta Isaías, que vivia no tempo do desterro da Babilónia, falava ao povo de Jerusalém, ao povo escolhido, ao povo eleito, que estava preso, cativeiro na Babilónia. Reparem, tinham perdido a sua terra, montes deles tinham perdido a sua própria família, eram escravizados, perderam os seus costumes, as suas terras, os seus ambientes, os seus amigos, os seus costumes. Reinava, naturalmente, o desespero, a tristeza, o desânimo, enfim, numa palavra, tinha acabado a esperança de uma vida alegre. E é precisamente nesta situação, neste ambiente, que o profeta Isaías irrompe e diz ao povo: alegrai-vos. Deus terá a última palavra. Ele vos libertará do cativeiro em que vos encontrais, do desterro que estáis a viver. Contra todas as esperanças, Isaías anuncia a palavra daquele que é a própria esperança, a palavra de Deus.
A história conta-nos, efetivamente, que não pouco tempo depois, Israel regressa à sua terra, às suas famílias, aos seus amigos, à sua terra natal. Isto é um episódio que aconteceu naquela altura, só o desterro na Babilónia, sim. Mas hoje, quantos de nós nos encontramos desterrados de nós próprios? Quantas vezes somos cativeiros de nós próprios? Cativeiros uns dos outros? Quantas vezes a nossa vida está longe de ser uma vida de esperança? E porquê? Porque não nos deixamos interromper a nossa vida pela palavra de Deus. E onde não há Deus, não há esperança. Não é à toa que aquilo que se passa hoje no mundo de forma política, geográfica, com a mentalidade, com os princípios que o mundo nos quer incutir hoje, é acabar com Deus. Mas ao acabar com Deus, acaba-se em primeiro lugar com a esperança de cada um de nós. Vem-nos agora à memória tantas promessas que Jesus nos fez ao longo da sua vida pública. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa. Deus não falha com nada e muito menos com as promessas. Ele cumpre. Ele cumpre tudo quanto promete, tudo quanto anuncia. Quer estar conosco para que a sua alegria esteja em nós, e acrescenta Ele, e a nossa alegria seja completa. Porquê que a nossa alegria não é completa? No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Mais uma promessa do Senhor. Podemos ter dificuldades enormes na vida. E quantos pais, quantas mães, quantas famílias passam situações de extrema dureza na vida. Mas mesmo assim, a palavra de Deus é mais forte do que as nossas dificuldades. Jesus, repito, cumpre tudo quanto promete. Basta que acreditemos nele. Basta que abramos o nosso coração ao seu amor. Que bom que era se cada um de nós confiasse em Deus. Que bom que era se cada um de nós vivesse realmente como filho de Deus. E o Evangelho mostra-nos precisamente como é que este Pai, que é Deus, nos trata. E Jesus conta uma parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma tresmalha-se, perde-se. E este pastor, em vez de guardar as 99, vai à procura daquela que se perdeu. Não parece muito racional ao critério humano. Nós, tivéssemos 100 ovelhas, punhamos em risco as 99 para ir procurar a que estava perdida? Só que Deus não pensa como nós. Para Deus, cada um de nós é o seu único filho. É um filho irrepetível. É o amor incondicional e absoluto por cada um de nós. Nós deixamos-nos guiar pelas aparências. Damos valor às coisas grandes, fortes, poderosas. Deus dá valor ao que é simples, ao que é pobre, ao que é humilde. E aqui reside um dos grandes problemas da vida cristã. Um grande problema para nós cristãos. Nós deixamos-nos impressionar pela importância das pessoas, pela sua riqueza, pelo seu poder, pelo seu património, pela sua influência, pelas suas aparências. E Deus vê o coração, não vê isso.
Nós até nos pomos no lugar, como cristãos, de julgar quem vai para o inferno e quem se salva, e quem é bom e quem é mau. Deus não procura outra coisa senão um coração do seu Filho, a quem Ele de todas as formas procura salvar. Para Deus não há casos perdidos. Para nós, quantos casos perdidos existem na vida? Sabem qual é a dificuldade, irmãos? A dificuldade é que nós, por mais que estejamos caladinhos, nós não gostamos que Deus dê importância aos pobres, aos simples, aos humildes, às pessoas que são desprezadas pelo mundo, às pessoas que estão perdidas. Nós achamos que Deus seguia pelos nossos critérios, que Deus olha para a nossa importância, para a nossa condição, para o nosso status. E não é nada assim. Nós não suportamos a ideia de que os preferidos de Deus são os pequeninos, os pobres, os simples. E isto justifica tanto dos ataques com que o Papa Francisco é alvo. O seu discurso pelos refugiados, pelos pobres, pelos desprezados no mundo, incomoda muita gente. E, em primeiro lugar, incomoda aqueles que mais se deviam deixar contaminar pelo amor de Deus. Se quiseres ser grande no reino dos céus, torna-te o mais pequeno dos pequenos. Saibamos acolher as palavras que a liturgia de hoje nos coloca. Saibamos encher o nosso coração deste amor incondicional de Deus, que cumpre tudo quanto promete, e possamos verdadeiramente fazer a experiência de que a nossa felicidade não depende do que temos, mas do que somos. E nós somos, antes de mais, filhos de Deus, filhos do amor, filhos da alegria. Que Maria, a criatura mais simples e mais humilde que Deus alguma vez criou, seja para nós, como foi para os santos pastorinhos aqui sepultados, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Chamava agora aqui à frente o Luís e a Rosine para fazermos então a nossa oração por vocês. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Muito bem-vindos a vocês também, muitos parabéns. É bom ver que este casal, juntamente com toda a sua família, vem do Brasil, de São Paulo, precisamente para celebrar aqui, neste santuário, os seus 50 anos de matrimónio. Vou fazer então a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progredam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Caro Luís, cara Rosine, o Santuário de Fátima alegra sempre muito quando vem aqui celebrar as suas bodas de prata, as suas bodas de ouro, sejam elas matrimoniais, sacerdotais, de vida consagrada, os seus jubileus, por assim dizer. E oferece, nestas circunstâncias, aquilo que mais e melhor simboliza aquilo que os peregrinos vêm a este santuário procurar: o coração imaculado de Maria como conforto. É essa recordação que vos damos precisamente, a imagem do Imaculado Coração de Maria, que conforta as vossas famílias e conforta todos os peregrinos. Um bem-aja a todos vocês e obrigado pelo vosso exemplo. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, o Senhor vem à procura do seu povo e consola com palavras de perdão. Invoquemos a sua misericórdia dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos diáconos permanentes do mundo inteiro, para que ajudem com a palavra e com a vida a endireitar os caminhos tortuosos, oremos a Deus Pai que está nos céus. Ouvi-nos. Pelos governantes nacionais e mundiais, para que escutem a voz dos cidadãos e sejam verdadeiros e honestos, oremos a Deus Pai que nos criou. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que abandonaram a fé cristã que receberam, para que Jesus, o bom pastor, possa encontrá-los e alegrar-se com eles e com todo o seu rebanho, oremos a Deus Pai e a seu Filho. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem a experiência dolorosa da doença, para que, sentindo que o ser humano é como a flor do campo, ponham a sua esperança e confiança no Senhor, oremos a Deus Pai que nos salvou. Ouvi-nos. Pelas famílias cristãs desta paróquia, para que entoiem sempre e em toda a parte um cântico de amor e fidelidade, oremos a Deus Pai no Espírito Santo. Senhor nosso Deus, fazei-nos cantar sempre a vossa glória e ensinai o mundo inteiro a louvar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Veni, veni, Emmanuel, captivum salve Israel, qui genit in
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deixa sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios e nos ilumine com a luz da fé que levou Santo Ambrósio a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Ambrósio, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, ousamos rezar com toda a confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. Às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. Às fontes de
Oremos. Senhor, que nos fortalecestes neste divino sacramento, ajudai-nos a seguir de tal modo os ensinamentos de Santo Ambrósio, que, progredindo corajosamente nos vossos caminhos, nos preparemos para a alegria do banquete eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração ao Deus da esperança, ao Deus que realiza tudo quanto promete, e sejamos felizes por forma a que a nossa alegria seja completa. A todos vós e àqueles que estão em casa, desejo a continuação de um santo dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.